E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Lucas Araújo e hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas pessoas buscam e se perguntam todos os dias qual que é o sentido da vida, tá? Eu não preparei um material bem elaborado para esse vídeo e eu vou simplesmente deixar fluir e vamos fazer aí uma meditação sobre esse tema. Se você está se sentindo vazio, sem direção, sem saber para onde ir, assiste esse vídeo até o final. E se você conhece uma pessoa que precisa de respostas, também manda esse vídeo para ela, tá bom? Longe de mim ser a solução dos problemas, eu simplesmente vou explanar aqui coisas que podem ser a solução para esse vazio, essa falta de sentido, né? Essa falta de propósito, né? E vamos lá. Quando eu falo de sentido na vida, eu estou falando de propósito, eu estou falando de final, né? Eu estou falando de finalidade, né? Propósito, finalidade, sentido, né? Podem ser sinônimos nesse caso. Infelizmente, a gente está numa cultura onde propósito foi tratado como chacota, né? Foi tratado como algo empírico ou uma utopia. Uma desvalorização do propósito se chama niilismo. Ou achar que não existe propósito nas coisas ou finalidade nas coisas. E esse tipo de coisa está infectado em todos nós. E nas pessoas também. Muitas pessoas vivem com vazio existencial porque não acreditam num propósito ou numa finalidade e tudo mais. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo de pessoas que vivem desanimadas, vivem sem esperança e se entregaram ao desânimo. Infelizmente, isso acontece na nossa sociedade. É importante a gente entender aqui também que acontece na nossa sociedade é de materializar o homem, ou seja, trazer o homem apenas para a existência material. Tratar o homem como simplesmente carne. Simplesmente o homem não tem mais alma, porque eu não consigo materializar a alma, então eu esqueço. Então, esses dois pontos, o niilismo, achar que o homem é simplesmente um conjunto, um amontoado de células, simplesmente um conjunto de reações químicas, está causando muitas depressões, muitos vazios. Existem outros motivos também, como simplesmente falta de clareza do porquê que nós estamos aqui. Pode não ser o seu caso. Possa ser que você não tenha esse pensamento materialista, nihilista. Possa ser que você simplesmente está com vazio. Todos nós estamos sujeitos a isso. Inclusive eu que estou falando aqui. Possa ser que você seja cristão, que você busque a santidade, que você tenha clareza, mas você esteja se sentindo vazio. Existem diversas possibilidades que você pode estar passando. E é por isso que você precisa, se você estiver sentindo isso, de um terapeuta que vai te ajudar a buscar e encontrar essa finalidade e entender o que é que está causando esse vazio existencial que está em você. Tá? Agora, trazendo solução para isso. Eu vou trazer tanto uma parte filosófica, quanto uma parte bíblica, quanto uma parte racional, tá? Existe um conceito, vamos chamar assim, abordado por Aristóteles e criado por ele, chamado as 4 causas aristotélicas. O que é as 4 causas? As 4 causas, ela fala que tudo no mundo tem uma matéria, tem uma forma
tem uma causa eficiente, que é o causador que causa aquilo, e uma causa final, ou seja, para o que aquilo foi criado. Então, por exemplo, eu tenho uma cadeira. Essa cadeira aqui. Ela é feita de couro. Isso é a matéria dela. Matéria-prima. Ela tem uma forma, que é uma forma de uma cadeira. Um dia, antes de ela existir de maneira material, antes dessa cadeira existir de maneira material, o conceito de cadeira já existia na mente de quem a criou. Ou seja, da causa eficiente. Do produtor dessa cadeira. Então, a fábrica foi o causador disso. Mas antes disso, ela tinha um protótipo da cadeira. Ela tinha um conceito da cadeira. Ela tinha a forma da cadeira para projetar ela em matéria. E a cadeira, ela é cadeira quando ela cumpre a finalidade dela, que é fazer uma pessoa sentar de maneira confortável. E essa realidade mora também em nós, seres humanos. Ok? Adentrando um pouco mais a fundo na forma, o que é a forma da cadeira, vamos dizer assim? É o que define a finalidade dela, ou o conjunto de possibilidades. Preste atenção nisso, preste atenção. Eu estou falando de propósito e sentido da vida. Já você vai entender como que você pode trazer isso para a sua vida. A forma da cadeira de sentar, ela define um conjunto de possibilidades que a cadeira pode ser usada. No correto, a cadeira é usada para sentar. Mas eu posso usar ela para fazer batuque, né, para batucar. Eu posso usar ela para subir em cima e pegar algo. Eu posso usar ela para diversas finalidades e diversas possibilidades. Assim, também é a forma do ser humano. No caso do ser humano, Lucas, no caso do ser humano, a forma, se quer conteúdo de aula, mas estou abordando aqui. No caso do ser humano, a alma é a nossa forma, a matéria é o nosso corpo, a alma é a forma, ou seja, o conjunto de possibilidades. A causa eficiente é Deus e a causa final é Deus. E aí eu vou pegar isso aqui com a Bíblia. No princípio era o verbo. No princípio era Deus. Ou seja, antes de tudo é Deus. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Então, Deus é o princípio, o criador, a causa eficiente e a finalidade das coisas. Entendido isso, eu posso provar isso de diversas formas também. Além das 4 causas aristotélicas, mas eu usei esse viés. Entendendo isso, nós entendemos que a causa final é Deus. Tá, entendi. E como é que eu vou encontrar sentido nisso, Lucas? Como é que eu vou encontrar sentido nisso? Existe um conceito também na filosofia que fala assim, ó, tudo que é tende a ser. Tudo que é tende a ser. Ou seja, se uma coisa existe, ela tende a alcançar a sua perfeição. Se nós existimos com uma alma que Deus fez, nós tendemos à perfeição. Então, se Deus falou assim, façamos o homem à minha imagem e semelhança, significa que a nossa perfeição é essa imagem e semelhança dele. Jesus nos convida a imitá-lo. Nos convida a imitá-lo. Então, eu poderia dizer que o nosso propósito, a nossa finalidade, é se assemelhar com Jesus, porque se assemelhando com Jesus, nós acessaremos a nossa verdadeira identidade e nós estaremos cumprindo o nosso propósito. Então, o propósito, ele mora dentro da nossa identidade. O propósito, ele mora quando eu encontro essa verdadeira identidade e quando eu busco plenamente essa verdadeira identidade. E nós precisamos passar
toda a nossa vida buscando isso. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que o fim último, no princípio último, é o Logos, é o Verbo, é Jesus, isso existe manifestações. Jesus é amor, é servidão, é cruz, é para o outro. Eu consigo materializar, eu consigo desdobrar esses conceitos de amor, de servidão, dentro da minha profissão. O que muitas pessoas confundem é achar que a profissão dela é o propósito. Não, a profissão é um desdobramento. A profissão, a empresa que você coloca é um desdobramento do seu propósito. Lucas, o que tu está falando é tudo muito distante. Eu só quero colocar a comida na mesa da minha família. Eu só quero amar os meus filhos. Isso é uma manifestação de amor. Você já está cumprindo um propósito final. Quando você ama a sua família, quando você só quer colocar comida na mesa da sua família, já é uma manifestação da vontade de Deus na sua vida. Já é uma manifestação do amor de Deus na sua vida. Tem gente que nem quer isso. Então, isso é muito interessante. O propósito, ele se manifesta, na maioria dos casos, nas vidas ordinárias, no ordinário da vida. Não só coisas grandiosas. Então, quando você só quer isso, você já está, de certa forma, cumprindo a vontade de Deus, que é o amor. Agora, aprofundando um pouco mais, Lucas, isso ainda não bastou. Eu entendi que a minha felicidade, meu objetivo é se assemelhar com Jesus e aí eu vou encontrar a minha verdadeira felicidade. Isso não basta. Isso baixa, né, no caso. Para mim, isso baixa e para vocês também vai baixar, mas você precisa entender e interiorizar isso. Mas você precisa entender um pouco mais ainda. Para que uma coisa ela se torne, ela precisa de movimento. E o que é a vida humana? O que é a vida humana? Quem é você? Lembra que eu falei que você só acessa o seu propósito quando você acessa a sua identidade? Quem é você? Você não é só as coisas materiais. Você é uma alma. E a alma, ela precisa se perpetuar. Ela se perpetua. São coisas que são deixadas além da vida material. Para que isso aconteça, para que a história de uma alma seja congruente com isso, né, é necessário que haja um movimento. Então, uma das definições de vida pode ser que a vida é uma narrativa, é uma história. Uma das características do homem é fazer uma história. Ou participar de uma história. Ser o personagem de uma história. Né? Construir uma história. Um animal, ele não constrói uma história. Um homem, sim. Ele tem história para contar, ele tem erros. Então, toda história requer uma finalidade, que eu já falei aqui. E para que essa finalidade aconteça, ela requer movimento. Então, às vezes, na tua vida, a tua vida está sem sentido porque você não tem uma finalidade, você não tem objetivos de vida, você não tem ambições na sua vida, você não tem um propósito, você não tem uma finalidade, você não se sente capaz disso. Você não tem meios de ação, às vezes até você tem. Às vezes você até tem um propósito claro, mas você não tem meios de ação para isso. Você não tem como agir, você não vê possibilidade de ação. Isso é um tipo de sofrimento intelectual. Você precisa abrir as possibilidades. Abrir as possibilidades. Trabalhar o seu intelecto. Trabalhar as possibilidades em meio de ação. Encontrar as pessoas que vão te ajudar a agir para alcançar isso. Então o que pode estar causando é a falta desse sentido ou a falta de um meio de ação. A falta de um meio de ação. E por conta disso você não tem
o princípio do movimento. Você não está tendo o princípio do movimento. Quando isso acontece, é que vem o vazio. Então, não se deixe sucumbir por esse vazio. Provavelmente você está acordando cedo, demorando para levantar da cama. Começa a se movimentar. Está faltando sentido, está faltando direção, é porque você não está se movimentando. Se coloque em movimento e deixa que Deus cuide do resto. Fechou? Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, mas eu espero ter te dado um conjunto de possibilidades aí que vai te ajudar a encontrar um sentido na sua vida e entrar em movimento. Não se esqueça do que eu falei. Entre em movimento para que sua vida comece a ter sentido. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Deixa o seu like aí e manda para uma pessoa que esteja precisando desse vídeo, que esteja precisando entrar em movimento e encontrar um sentido para a vida. Até mais.